Olá, eu sou Rodrigo Durão e esse é o BDF Entrevista. Hoje a gente vai falar de Nepal, os grandes protestos que ocorreram no começo do mês e acabaram por depor o governo. Para falar sobre isso, está comigo aqui o analista geopolítico Hugo Albuquerque. Olá, Hugo, muito obrigado pela participação aqui no BDF Entrevista. Imagina, Rodrigo, eu que agradeço o convite, tá aqui, ter a oportunidade de falar aqui. Enfim, sou um fã de vocês aqui do BDF e tudo mais. Hugo, esses protestos acabaram sendo conhecidos como protesto, uma revolta da geração Z, jovens, né? Você concorda com isso, com esse rótulo? Sim, não. Eu diria que esses protestos do Nepal, claro que eles têm uma incidência maior da juventude, mas a construção desse levante como uma rebelião da geração Z não deixa de ser algo ocidental, que tenta criar uma oposição entre a juventude e um aparato de poder que, embora longe de seu ideal, também não era do agrado do Ocidente. Então isso dá uma impressão de um levante neutro e que tem a ver com a questão etária, embora seja um importante recorte de classe do que se passa ali no Nepal. Mas essa caracterização ela veio com muita força, principalmente na mídia britânica, que é uma parte muito interessada no que se passa naquela região pela relação histórica entre o Reino Unido e o Nepal. Você acha que então, você falou que tem interesse em depor esse governo que estava, o interesse ocidental, especialmente britânico, em derrubar esse governo? A gente tem que diferenciar a situação do Nepal, porque ela tem um elemento muito forte interno e um elemento muito forte externo, não é? Uma coisa não exclui a outra. Havia uma insatisfação popular fundada na incompetência do governo, na incapacidade dele promover reformas sociais, promover o desenvolvimento econômico. Dito isso, não se exclui aqui o papel do imperialismo, que tinha relações históricas com a monarquia, que foi derrubada pela força das armas em 2006. Então, a República do Nepal é algo muito recente. Então, quando se derruba o derradeiro monarca, o Gyanendra, isso daí foi uma derrota para o imperialismo, porque essa organização chamada monarquia e a corte nepalesa tinha uma relação carnal com o imperialismo britânico e depois com o imperialismo anglo-americano. Essas forças continuam incidindo no país, inclusive com a entrada das redes sociais, em grande medida as redes sociais que a gente tem no Brasil, redes sociais ocidentais. Algumas delas, redes sociais também da China, como o TikTok, mas é algo meio parecido com o Brasil, onde sempre preponderou a entrada de redes sociais ocidentais, principalmente americanas, mediante as quais as pessoas se representam, fazem seus negócios, se comunicam. Então, essa hegemonia majoritariamente comunista no Nepal, ela não se traduziu na criação de outras redes sociais ou talvez uma parceria com a China ou até com a Índia, porque a Índia, embora seja um país capitalista, ela também tem o seu próprio ecossistema de redes sociais. Então o Nepal ele sempre foi muito dependente dessas estruturas mundiais que acabavam ligando aquele país ali entre a China e a Índia. Lá nos Himalaias, no lugar mais alto do mundo, acabavam conectando aquele país com esse ocidente opressor e rico, e também criando ilusão de riqueza, de que o ocidente é mais legal, para uma juventude que não foi beneficiada por esses processos que aconteceram nos últimos anos. E o estopim, pelo menos apresentado mundialmente, foi que o governo do Nepal teria proibido redes sociais, e isso gerou uma revolta na população, principalmente na população jovem, que resolveu depor o governo. Atirou fogo em um monte de coisa, nos prédios públicos, em pessoas, inclusive na esposa de um político importante, Um ex-premier. do ex-premier, uma revolta muito violenta. O quanto que tem de verdade nisso? E na verdade não do ex-premier que caiu agora, o Oli, O anterior, de um né? anterior. Nem era o anterior, era o antepenúltimo, salvo engano. Não, era que inclusive era rompido com o atual premier. Então falaram, queimaram a primeira-dama, não foi a primeira-dama atual. E inclusive a primeira-dama de um ex-premier que é rompido com o Oli, que foi derrubado. Mas que é parte do governo também? Não, Que loucura. era rompido. Então, isso mostra algumas nuances desse processo. O Nepal tinha um problema aí sim semelhante ao Brasil.
essas big techs não tinham escritório lá. Não tinham representação lá, como não tinham no Brasil. Imagina, o Brasil é esse país gigantesco aqui e era incapaz de implementar, por exemplo, a sua legislação, porque o Twitter, que virou o X do Elon Musk, não tinha escritório, nem queria ter no Brasil, achava que não precisava. E na época criaram o argumento de que o X estava sendo censurado no Brasil, quando na verdade o que a justiça brasileira exigia, como exige de qualquer empresa, que se ela é uma multinacional, que ela tem um escritório aqui no Brasil, porque se ela não tem um escritório no Brasil, ela está acima da lei. Por quê? Porque ela não pode ser intimada em processo judicial, seja ele de qualquer ordem, inclusive trabalhista. O Nepal tinha o mesmo problema, um cenário muito mais precário que o Brasil. E nas redes sociais, o que se movimentava era uma agitação favorável a derrubar esse regime, não pelos defeitos dele, mas pelo que ele representava para esse grande eixo imperialista no mundo. O Nepal ele é desfavorecido por conta de rivalidades, uma falta de integração entre Índia e China, que embora estejam juntas no BRICS, mas não estão integradas, têm divergências ainda importantes e têm brigas por território. Pelo menos em 2 setores ali, na Caxemira e um pouco mais ao leste, Índia e China brigam por território, não demarcaram suas fronteiras. A Índia percebe o Nepal como parte do seu mundo, né? E tem inclusive dúvidas quanto à autonomia do Nepal, ou a autonomia que o Nepal deveria ter. O Nepal é muito dependente da Índia. A gente precisa recapitular que a Índia está sob um governo de extrema-direita, do seu Narendra Modi, que está aí há mais de 10 anos no poder. E o governo deposto do Nepal era um governo em tese de esquerda. Em tese de esquerda. Ele era um governo em tese de esquerda, um governo que unia o Partido Comunista, que vinha da tradição mais pró-soviética, porque lá no Nepal, tal como no Brasil e em muitas partes do mundo, boa parte do movimento comunista também rachou entre a linha que era mais pró-China e a linha pró-soviética. Eles estavam do lado ali, não é, no olho do furacão, quando houve o racha assim, no soviético na década de 60. Isso se manifestou tragicamente no movimento comunista nepalês. Isso ajuda a explicar por que há tantos partidos comunistas no Nepal. O majoritário lá segue a linha chinesa, né? Não? Não. O que foi deposto agora, do óleo, vem da tradição pró-soviética, mas em um dado momento da história, ele basicamente se dedicou a uma estratégia de insurgência. Num momento em que o Nepal se torna uma monarquia absoluta de novo. O Nepal ele era vítima de uma dinastia extremamente autocrática, tirânica, chamada dinastia de Rana, de metade do século XIX até 1951. Houve uma revolução popular que instaurou um parlamentarismo e tentou implementar mudanças nacional-desenvolvimentistas. No começo dos anos 60, a monarquia dá o golpe, a nova dinastia dá um golpe e recria o absolutismo em outros termos. Isso dura 30 anos e cai, inclusive com a resistência dos comunistas, ainda que rachados entre si, uma resistência na forma de insurgência, de luta armada. Nos anos 90. Entre os anos 60 e 90. E também um grande levante popular, que aconteceu em 91. Aí o Nepal se torna uma monarquia parlamentarista. E essa monarquia parlamentarista tinha a participação dos comunistas dessa linha do partido que era mais pró-antiga União Soviética, e num momento em que a antiga União Soviética havia terminado. Então é como se fosse o PCB aqui no Brasil, o PCB histórico, e como se o Partido Maoísta fosse o PCdoB da década de 70. Lá, como aqui no Brasil, também houve um racha, é importante a gente pensar. Só que no caso nepalês, os maoístas, que não reconheciam o governo chinês, também da reforma e abertura em diante, eles defendiam a linha que vinha do maoísmo, tentando criar um maoísmo da local. Revolução cultural ali, mais raiz. Mais raiz. E eles se opuseram a essa monarquia parlamentarista. Porque eles falavam, bom, derrubamos aqui a monarquia absoluta, mas continua a mesma casa real. E que não aceita exatamente a democracia. Então eles retomaram a luta armada em 96. E aí, tem um processo de 10 anos de luta armada, e um episódio que ninguém está lembrando, que foi uma chacina da família real, que um membro da família real matou os outros familiares, mais ou menos ali em 2000, salvo engano. Isso criou um grande problema, porque ele matou quase todos os parentes dele. E aí um tio dele, que é o Gyanendra, torna-se o último monarca nepalês. É uma figura que ele queria, claro, retomar a monarquia absoluta.
E foi deposto em 2006. 2006, é. E aí tem um processo que vai até 2008, que é de criação da República Parlamentarista. E os maoístas, que tiveram um papel central nesse levante e nessa agitação popular que conduziu à derrota do Gyanendra, e o Gyanendra, antes de cair, tentou um golpe para reinstaurar o absolutismo, como aconteceu lá em 60, os maoístas, no entanto, caem dentro do regime e aceitam a democracia multipartidária e vão conviver e concorrer, colaborar com o partido de origem, que era o antigo partido pró-soviético, e com o Congresso nepalês, que espelha o que? O Congresso Nacional Indiano. Ele, inclusive, nasceu nos anos 50, na Índia, porque quando o Nepal era uma monarquia absoluta, antes de 51, a gente precisa lembrar que a Índia estava passando pela luta por libertação nacional. E muitas vezes os intelectuais, os insurgentes do Nepal iam para a Índia, e boa parte dos partidos nepaleses dessa época nascem onde? Em Calcutá, na Índia, que não está tão longe ali. Então, sempre houve essa relação com a Índia, e esse partido, o Congresso Nepalês, que hoje poderia ser lido como um partido de centro-direita, algo parecido com o nosso MDB, ele vem daquela tradição daqueles partidos que têm esse nome Congresso, como o Congresso Nacional Indiano, que era o partido de Nehru e de Indira Gandhi, ou o Congresso Africano, Congresso Nacional Africano, o partido de Mandela, o partido ainda hegemônico na África do Sul, que são partidos que têm uma história muito parecida, de luta anti-imperialista, de nacional desenvolvimentismo, mas que acabaram, infelizmente, flertando e absorvendo muito do neoliberalismo. A gente pode traçar esse paralelo com a África do Sul, com a Índia e Nepal. E não está tão longe da nossa realidade se a gente imaginar o que era, guardadas as devidas proporções, o MDB, ainda que como partido autorizado de oposição à ditadura, e depois esse partido que ocupou um dado momento de partido contra a ditadura militar, quando na verdade ele foi criado pelo golpe de 64. Mas é um paralelo que, para a gente tentar entender aqui o que é o Congresso Nepalês, é o PMDB deles. É uma grande frente ampla, onde cabe muitas matizes ideológicas. E que se tornou majoritariamente neoliberal e fisiológico. E estava no atual governo. Só que estava com o Partido Comunista na cabeça. Com um premier formalmente comunista. Nesse giro aí da República, houve inclusive um governo do Congresso nepalês, dos governos republicanos. E depois ele não consegue ganhar a eleição e os comunistas vão ocupar a proa. Inclusive os maoístas, que governam pela primeira vez na República, ainda retornam mais 2 vezes ao poder. Mas é um cenário sempre muito instável, muito difícil. Mas de qualquer forma, nesses quase 20 anos em que essa geringonça quase, como foi o governo de Portugal, esse governo que cabia a todo mundo, não deu respostas que o povo gostaria. Não conseguiu melhorar muito a qualidade de vida. Existe altos índices de desemprego, de migração, muita gente saindo do Nepal para buscar condições melhores de vida em outros países. Não funcionou muito bem. Não. Por quê? Você acha que foi um fisiologismo instaurado ali? Quais foram os motivos pelos quais não deu muito certo esses governos? Eu acho que há vários motivos. Eu diria que o principal motivo é a força que levou a República foram os maoístas. E eu entendo que o centro maoísta, que é liderado pelo Prachanda, uma liderança importante da vertente maoísta, ele cometeu um erro grave em ter capitulado a democracia parlamentar burguesa. Um termo aqui de um dinossauro, é isso mesmo. Ele deveria ter continuado a luta, e a democracia que precisava ter sido construída no Nepal era outra, uma democracia popular, não uma democracia que é baseada naquela burguesia de Katmandu, que é onde fica o dinheiro do país. As pessoas do Nepal, elas moram bem espalhadas pelo território, mas é a região metropolitana de Katmandu onde vive 15% da população e onde está a grana. Então, as pessoas vivem na montanha, vivem do pastoreio, vivem da agricultura, principalmente no sul, vivem em vilazinhas. Katmandu é a única cidade, a única metrópole que o país tem. E eu entendo que os maoístas eles erraram taticamente em não ter mantido essa luta e não ter
voltado para falar, ok, a gente tem que ser uma democracia diferente disso daí. Porque qual o custo do Nepal ser uma democracia como qualquer uma outra? Nesse cenário muito desfavorável de estar ali lá longe, isolado de tudo, e com essa rivalidade entre Índia e China, ele acaba por ser vítima disso daí. Ele não tem saída para o mar, ele depende de negociar muita coisa com a China e com a Índia, e ele acaba ficando sujeito ao, digamos, aos problemas do capitalismo indiano. Então não é fácil para nenhum governo do Nepal. Não estou dizendo que vai ser fácil, mas poderia ser menos difícil se um governo revolucionário unisse o povo num tipo de democracia de uma qualidade melhor e que fosse capaz de colocar certas questões para os seus vizinhos e agir de forma autônoma e buscar políticas de desenvolvimento. Eu entendo também que o Partido Maoísta, por talvez um sectarismo, tenha problemas com a China atual, que ele não deveria fazer isso daí, ele deveria entender que a China autonomamente optou por uma política diferente, se é melhor ou pior do que o que era a linha maoísta. Não deveria caber à liderança nepalesa, mas a China efetivamente passou por uma transformação a partir de Deng Xiaoping, e eu acho que o partido nepalês, ele, sem perder talvez suas convicções no maoísmo velho de guerra, ele não deveria colocar isso na frente da sua relação com a China atual. E qual é o peso hoje desse grupo maoísta na política nepalesa? Tem representatividade? É possível uma retomada? Ele é bem grande, mas eu sinto que no atual momento ele foi atropelado pelas circunstâncias, porque antes do atual governo, era o Prachanda que estava governando de novo. Ele não conseguiu fazer essa articulação. E de repente o Oli assumiu o poder, via o Partido Comunista mais tradicional, com o apoio desse PMDBzão como vice, espelhando o que é a oposição parlamentar na Índia, porque a Índia tem um governo de extrema-direita com Modi. O que é a oposição parlamentar? É basicamente o Congresso Nacional Indiano, que é tipo isso, com os comunistas da linha mais pró-soviética embaixo. É a mesma coisa, só que com o outro ator na cabeça. Então, os maoístas, eles falharam nisso. E o Partido Comunista mais tradicional também falhou. E o pior, ele está rachado hoje. O que o torna mais dependente desse Congresso nepalês, que é, digamos, o instrumento da burguesia no poder. A burguesia que antigamente se organizava em torno dos convescotes ali da Casa Real, e não tem mais a Casa Real, mas utiliza o Congresso nepalês como um instrumento de perpetuação do capitalismo altamente dependente, altamente problemático do Nepal. Dito tudo isso, ativaram um mecanismo de golpe, e há essa dimensão externa no processo nepalês, por conta de uma hipótese minha de que, como Donald Trump trai o seu companheiro Narendra Modi e ameaça tarifá-lo, Modi fez um movimento inesperado que surpreendeu os estrategistas trumpistas, que foi se aproximar da China. Uhum. Então Modi simplesmente propõe distensionar e fala, já que é assim, eu vou distensionar com a China. E no momento em que Modi faz esse movimento, ele que não tem nada a ver com o governo do Nepal caiu, muito pelo contrário, ele não gostava. Uhum. E a China não tinha relações tão profundas com o Oli, por mais que o Oli às vezes fazia movimentos também pró-China, mas normalmente não, ele mantinha o Nepal dentro do espaço indiano. Então, o Modi faz essa movimentação, vai à cúpula da Organização para a Cooperação de Xangai, está ali presente com Xi num momento em que Xi Jinping mostrou um poder muito grande da China, um poder diplomático e militar, e assustou Trump. Uhum. Então, a gente não pode perder de vista que organizações ligadas ao imperialismo ocidental agiram comprovadamente a favor da derrubada do atual governo. Isso também aconteceu. E no que isso prejudica a Índia? O Ocidente quer mostrar que é capaz de criar caos em torno da Índia e da China. Lembremos que agora há pouco a Índia teve esse movimento de Modi ir abraçar a China, mas lembremos que há pouquíssimos meses, a Índia quase entrou em guerra contra o Paquistão. Numa situação muito mal explicada até hoje, porque alguns turistas indianos teriam sido mortos por uma organização terrorista muçulmana que ninguém entendeu bem qual era, se existia mesmo.
muita gente falou que foi até um ataque de bandeira falsa, e a Índia tentou atacar o Paquistão e foi derrotada. Muita gente vê o dedo do Ocidente naquela conflagração, que terminou com uma derrota indiana e com um acordo ali mediado pela China. Então, o Ocidente, as inteligências ocidentais e suas organizações, e hoje em dia as Big Techs não estão muito fora disso, obviamente tem interesse de criar zonas de caos nas proximidades de China e Índia e mandar recados, porque é assustador para o Ocidente a possibilidade de uma Índia que caminhe mais junto com a China. A gente não pode ignorar esse fator. A gente sabe o que é o problema das Big Techs aqui, a gente acabou de ver o que foi. E a gente sabe da incidência das Big Techs basicamente manipulando seus algoritmos para favorecer a extrema-direita, porque a extrema-direita de um lugar como o Brasil, ela está conectada com o imperialismo. Isso não é coisa da década de 60, isso acontece hoje. Basta ver o papel dos dirigentes das Big Techs junto ao governo Trump. Sim. E lembrando que a China tem as maiores reservas de terras raras do mundo e a Índia tem a terceira maior reserva de terras raras. Ou seja, interessa muito para as Big Techs. As terras raras são elementos fundamentais para a tecnologia de ponta usada pelas Big Techs. Então, existe uma importância estratégica também nesses países, né? E há uma importância estratégica muito grande em relação ao Nepal, que é a questão do Tibete. Porque o Nepal está ali do lado da província do Xizang, antigamente da região autônoma do Xizang, antigamente chamada de região autônoma do Tibete, que obviamente é alvo do imperialismo ocidental há muito tempo, porque é no Planalto tibetano onde nascem os principais rios da China e da Índia. Ou seja, quem controla o Tibete controla a água da região mais populosa do mundo. Do mundo, dos dois países mais populosos do mundo. Então a gente vê uma retórica de inventar questões como se os comunistas na China maltratassem os tibetanos, quando é o contrário, né? Foi a Revolução de 49 que acabou com a exploração semi-feudal, que acabou com formas de servidão completamente abjeta, sacrifícios humanos, escambau, levou algum desenvolvimento para aquela região. E o desejo e a ação do Ocidente, primeiramente por meio dos britânicos, nunca foi salvaguardar a cultura tibetana. O que está salvaguardado na China, porque a língua tibetana não desapareceu, nem a escrita, nem o ensino da língua, muito pelo contrário, eles são reconhecidos como uma nacionalidade na China. O objetivo da Inglaterra sempre foi dominar os rios. Sempre foi um objetivo estratégico, um objetivo, eu diria, até militar. E o Nepal está ali do lado. Então imagine você, daqui a pouco ter uma nova eleição no Nepal e uma força liberal ou conectada com as ONGs e os think tanks ocidentais assume o poder ali. Para que ela vai servir? Basicamente como uma cabeça de ponte para desestabilizar a Índia e a China. O governo... Mas o Nepal ele não tem muito como ser um país independente, não se aliar à Índia ou à China. O maior parceiro comercial do Nepal é a Índia. É, né? A Índia. E deve continuar, assim, não existem muitas outras opções para qualquer governo que surja no Nepal, né? É um problema grande, porque a Índia, por razões históricas, ela nunca engoliu a autonomia nepalesa. E o Nepal foi um reino na maior parte do tempo. Tá? Acho que houve um momento, sim, que os arianos vão habitar o Nepal e que o Nepal ele é absorvido pelo primeiro grande império indiano. Quando a gente fala de Índia no Brasil... E foi Brasil, quando? Isso aí por volta do século IV a.C. Mas a gente tem de lembrar sempre que o Nepal é a terra do Buda, do Siddhartha, né? Gautama. O mais famoso dos Budas. Que era o Shakyamuni, o sábio dos Shakyas, porque os Shakyas são príncipes indianos que são enviados para governar aquela região, que era habitado por povos tibetanos. Aquela região é de uma diversidade enorme. Mas é muito interessante a gente perceber que enquanto a Índia, em raros momentos da história, ela foi um país unificado, geralmente ela sempre foi um continente, quer dizer, pelo critério que a gente chama Europa de continente, a Índia é um continente também. Porque do ponto de vista geológico e geográfico, a Europa é parte da Ásia.
Então, se a Europa é um continente, a Índia é um continente também. Uhum. Isso que a gente chama de Índia, que envolveria o Paquistão, que era Bangladesh, Sri Lanka. Yambadviapa. É o único endônimo que tem lá, que até é a ilha do jambo, ou a península do jambo ou do jamelão, por conta da árvore do jambo, que vem de lá, do jamelão e do cravo da Índia, que são árvores parentes, e tem toda explicação por isso na ritualística, na tradição da Índia. E quando os Mauryas unificam a Índia, o Nepal fazia parte desse todo, e o imperador mais sábio e mais relevante da dinastia Maurya, Ashoka, inclusive se tornou budista. E o Nepal fez parte disso. Só que depois que o império se desfaz lá, depois teve o Império Gupta e outras divisões na Índia, o Nepal ele foi um reino na maior parte do tempo. Enquanto a Índia foi várias coisas e foi reunificada depois. E essa unificação atual da Índia tem muito a ver com a unificação feita pelo colonialismo inglês. Só que o fato do Nepal ser autônomo nunca agradou exatamente um certo pensamento nacional chauvinista da Índia. Não agrada ao Modi. Se você pensar na cabecinha do Modi, era para o Nepal ser um estado indiano também. Uhum. E essa monarquia que é apoiada pelos ingleses, apoiada pela monarquia britânica, ela tem... Como é que ela é vista dentro do Nepal? Ela tem... É muito impopular, ela é popular, tem seus defensores, ela está lá, é espreita, querendo voltar, ela é uma força política relevante dentro, ou ela precisaria necessariamente de um patrocinador, inclusive militar, para voltar ao poder? Eu acho que tem um pós-monarquismo, um monarquismo sem um monarca popular ou uma família real que tome o poder. Então, um certo conservadorismo nepalês gira em torno de um saudosismo da monarquia, mas tal como na China dos 1910, você não tem alguém que seja legítimo para governar. Uhum. A solução pode ser algum tipo de ditadura fascista que reivindique alguns valores do que foi a monarquia, ou mesmo um governo liberal a serviço dessas ONGs, desses think tanks que tenha por objetivo atanasar a vida da Índia, não no que a Índia tem de ruim atualmente, mas do ponto de vista, digamos, soberanista que uma figura como o Modi tem, porque diferentemente, ele pode ser assim um Bolsonaro indiano, mas ele tem uma coisa que o Bolsonaro jamais vai ter. Ele defende a Índia, aquela coisa da soberania nacional. E isso não agrada o Ocidente, principalmente se a estratégia do Modi assumir uma tática de boas relações com a China. Uhum. E, obviamente, a China é a grande adversária. Então, por mais que o Nepal seja pequeno e pobre, ele é alguma coisa ali entre esses dois países. Então, nada me tira da cabeça que tem um objetivo claro. E por essa razão, veja, Rodrigo, Primeira Guerra Mundial, a elite combatente nepalesa lutou a favor dos britânicos, são os Gurkha, que inclusive fundaram o Nepal moderno no final do século XVIII. Então o fato do Nepal ser um país empobrecido, não é? Por conta da exploração, como é o Burkina Faso em África, não é um país pobre, é um país empobrecido pela exploração colonial ou pós-colonial, pelo imperialismo contemporâneo, mas aquilo tem utilidade. Tanto no passado a Companhia das Índias Orientais cercou e avassalou o Nepal. E hoje não é a Companhia das Índias Orientais, são as Big Techs. Porque as Big Techs são empresas, são corporação, mas elas são parte do Estado americano. E parte orgânica do atual governo americano de corte neofascista. E esse novo governo, o governo do Oli foi deposto no começo de setembro e assumiu uma nova primeira-ministra. Quem é ela e o que ela pensa? Ela é uma jurista, ela assumiu porque ela era a presidenta do STF do Nepal. Ela veio... Sushila Karki. Ela era uma figura ligada à resistência democrática nesse período dos anos 60 aos anos 90, quando o absolutismo foi retomado no Nepal. O marido dela também é uma figura importante na luta armada, inclusive. Então ela era uma figura progressista, como jurista, como advogada, e se tornou uma figura da estrutura do judiciário nepalês nesse contexto da república tendo sido feita pela luta dos comunistas. Então ela é uma figura a priori progressista, apoiada pelos militares e vista como uma figura de estabilidade que vai servir como primeira-ministra interina.
Isso está dado. Mas é também ingênuo dizer que ela foi eleita pelo Discord, porque os jovens se reuniram no Discord porque a população entendeu que está tudo bem, que ela é lida como uma figura honesta, uma figura que tem um respaldo popular. Mas ela não é uma pessoa da política, eu acho muito remoto que ela permaneça no poder. Ela vai permanecer no poder até as coisas acalmarem e convocar novas eleições. A grande questão é, a direita formal, a direita propriamente dita, que nem gostava de ter partido, que sempre defendeu a ideia de uma monarquia absolutista, ela vai constituir um partido próprio? Ou vai tentar inventar uma figura como um líder populista, ou vai tentar realmente trazer de volta a monarquia? Isso que está em aberto. E a gente não pode perder de vista que esses setores pró-Ocidente estão, sim, agindo e participaram disso. Pode ser que eles criem uma figura carismática, como o atual prefeito de Katmandu, para ser uma espécie de liderança liberal. O atual prefeito de Katmandu, ele é de direita, ele é liberal? Ele é uma figura, Populista. digamos, um populista, ele é um rapper, inclusive. Um rapper? Ele é uma figura que derrotou a hegemonia comunista do partido que caiu agora, do partido de origem pró-soviética, e é um sujeito sem partido, é um sujeito, algo que lembra o fenômeno Zelensky na Ucrânia. Você pega uma figura popular entre a massa, que não é da política, e você elege dentro de uma lógica pós-política. Ele tem suas virtudes, ele não parece uma figura tão ruim quanto o Zelensky, mas é custoso acreditar que ele vai ser uma figura positiva. Só se ele trair os fatores reais de poder que podem levar ele ao comando do país. E as redes sociais voltaram lá? Elas estão funcionando, é que elas não deixaram de ir. Havia um conflito de funcionar. O governo, na verdade, dizia que ou elas se registravam ou elas saíam. O TikTok topou se registrar. Então, o argumento da censura é mentiroso. Isso não muda o fato que o governo do Oli era um governo ruim, que o Oli tem defeitos terríveis, que levaram ele a se desmoralizar. O Oli foi como liderança comunista, na época que o partido pró-soviético fazia luta armada, que sempre foi contra a luta armada, que sempre defendeu uma linha mais moderada, uma linha de composição com os poderes reais ali do Nepal. E uma vez que ele tenha chegado no poder, inclusive derrubado os antigos dirigentes, ele sempre foi uma figura nefasta. Mas não é por isso que ele caiu. É claro que a gasolina é isso, mas assim, o que atirou fogo? Né? Tinha gasolina por toda parte, mas o que atirou fogo não foi isso. E a gente tem de ver não o que aconteceu agora, mas o futuro. E o futuro lá é muito preocupante. O que você imagina? Porque há uma irritação popular com os partidos comunistas. E há 3 partidos comunistas principais. A gente falou do maoísta, o ex-pró-soviético que estava no poder e caiu agora. E tem um racha do Partido Unificado Marxista-Leninista, que é esse antigamente pró-soviético, que ele é constituído pelas antigas lideranças dele que foram colocadas na berlinda pelo Oli. Uhum. Então, parte da queda do Oli foi simplesmente sacanear os antigos dirigentes do partido e também colocar o partido maoísta na berlinda. Só que os comunistas eles não conseguiram se legitimar para dizer isso é um problema só do Oli, tanto que a casa de ex-dirigentes comunistas de outros partidos também foi atacada. Você acha que é o final da carreira dele, política? Ah, sim, provavelmente ele já é muito idoso e eu acho difícil que ele e o próprio partido dele consigam ter legitimidade para continuar no poder. A questão é, o que é essa banda boa, e tem uma banda boa da esquerda nepalesa, separada em 3 principais partidos com muitos problemas. Se ela vai ser capaz de se colocar no poder e apresentar uma agenda, porque eles não foram capazes de. Em 2015 houve uma nova constituição lá, dentro desse contexto republicano, para tentar dar um ânimo para essa república que já não estava funcionando nos seus 7 primeiros anos. O fato é, o Nepal precisa de um governo comunista de verdade. Não um governo comunista pro forma que vai simplesmente administrar o capitalismo dependente e altamente precário do país. É preciso que tenha uma real democracia popular, porque senão o que vai ser promovido lá é um grande desserviço. Nesses quase 20 anos de governo em tese de esquerda, se esboçou uma tentativa de implementação de algum tipo de socialismo? Sim, mas de uma maneira muito débil.
foi uma experiência muito fracassada. Foi uma experiência muito fracassada e uma experiência, claro, que prejudicada também pela ascensão do neoliberalismo na Índia e depois da aparição de uma extrema-direita. Então o Nepal também acabou sendo vítima do contexto indiano, porque a gente tem de imaginar a Índia, 1,5 bilhão de habitantes, Nepal, 30 milhões. Você consegue ter uma independência, seu país ali tem uma independência há séculos, milagrosamente em relação a uma coisa muito maior. Boa parte dos estados da Índia são mais populosos do que o Nepal. E o Nepal consegue, inclusive por ser um país que tem uma tradição guerreira, se manter independente ali. Mas não é fácil, isso não quer dizer que por osmose você não vai ser acertado por isso. Mas eu entendo que o erro aconteceu entre 2006 e 2008, quando a parte do movimento comunista nepalês que lutou e que efetivamente derrubou a monarquia, eles não mantiveram a luta para extinguir a democracia burguesa. Porque no caso nepalês, a democracia burguesa não reserva outra coisa senão a miséria. Não há nenhum cenário possível do capitalismo internacional no qual o Nepal se torne um país desenvolvido. É um país agrícola, pobre, com altas taxas de desemprego. Com muita gente migrando, muita gente indo trabalhar. Um outro fato interessante, a Coreia do Sul hoje em dia tem trazido muita mão de obra migrante porque coreanos étnicos têm ido embora do país. Embora seja um país rico, é um país muito problemático. Muita gente do Nepal indo trabalhar nas piores condições na Coreia do Sul e teve até casos de suicídios de nepaleses lá pela maneira como eles são maltratados. E isso acabou batendo muito errado, inclusive no governo, porque a população tem a visão de que muitos jovens estão morando fora, mandando dinheiro que sustenta o país. 1/3 do PIB é isso, né? Dinheiro mandado por migrantes. Migrantes precarizados, terrivelmente explorados, e que o governo nepalês não se preocupa em dar nenhum tipo de atendimento, de ajudar as famílias quando alguém morre. Então isso é parte também da insatisfação no Nepal. E a China nessa? Qual a posição chinesa? A China nessa tinha toda a posição de investir no Nepal. O problema é que se a China entrasse lá, claramente ela entraria num choque muito direto com a Índia. E eu entendo que o desejo chinês é aparar as arestas com a Índia. Seria uma provocação, quase. Vista como uma provocação. Porque um governo como o do Modi enxerga o Nepal como parte dele e enxergaria uma entrada da Índia da China no Nepal como uma entrada da China no espaço estratégico. Uma área de influência, né? Uma área de influência muito, muito direta. E, na verdade, eu acredito que é uma loucura completa. Eu acho que, inclusive, a melhor para a Índia seria uma aliança com a China. Você vê a possibilidade, agora que o governo está em transição, o governo interino, de uma possível tentativa de anexação indiana do Nepal? No curto prazo, não. Um governo fantoche, um governo que... É o que o Modi gostaria, mas não é tão fácil. O Nepal ele se manteve independente durante todo esse tempo, não à toa. Mas é claro que no longo prazo, o Modi teria um desejo de anexar aquilo dali. Como tem um desejo para o futuro de anexar o Paquistão, o Bangladesh, esse é o ideário nacional chauvinista da Índia. Só que a questão da Índia com o Nepal é inclusive mais próxima, porque o Nepal também tem uma maioria hindu. Então não é uma questão de uma luta também contra o Islã, que o Modi vê o Paquistão também como uma luta da Índia, da civilização hindu contra o islamismo que se reproduz no Bangladesh. A questão do Nepal mas eles são hindus também, porque o grande elemento que costura o Nepal é o hinduísmo, que é praticado pela ampla maioria da população, uma população altamente diversa, o que mantém eles unidos, o hinduísmo, de certa forma, como parte dessa cultura comum. E eu entendo que o Modi, claro, ele pensa para o futuro de criar condições objetivas em que o Nepal não exista exatamente como um país independente, mas tem muita resistência nepalesa a isso daí. Só que a grande questão que fica e que faz o Ocidente agir e apressa o Ocidente no cenário atual, a Índia, uma vez pressionada pelo Ocidente, ela vai se mover em direção da China. Hugo, muito obrigado pela sua entrevista, pelos seus esclarecimentos. A gente falou de um tema complexo, o Nepal, que muito pouca gente conhece, sabe em tantos detalhes. Agradeço a tua participação. Imagina, eu que agradeço. E o BDF Entrevista fica por aqui. Lembrando que ele vai ao ar todo dia, de segunda a sexta, às 19 horas, na TVT
e entra no YouTube do Brasil de Fato um pouco mais tarde, às 21 horas. Até amanhã.